Saudações a todos e a todas, presentes na Conferência Internacional UME 2013. Sou Hércules Guimarães Honorado, professor e mestre de educação, que escreveu um artigo em coautoria com a professora Elisângela Bernardo. Para tal, seguiremos o seguinte objetivo dessa apresentação virtual: apresentar esse recorte da minha pesquisa de mestrado, que foi a elaboração desse artigo, que tem o seguinte título: Projeto Soldado Cidadão como política pública de inserção do jovem no mercado de trabalho. Para tal, seguiremos o seguinte sumário: a motivação desse autor, a introdução do artigo, a motivação da elaboração do artigo, o serviço militar inicial e o projeto Soldado Cidadão, o estudo de caso, que foi o projeto Soldado Cidadão, considerações finais, o álbum de fotografia, agradecimento e as referências que foram utilizadas. A logomarca do projeto Soldado Cidadão. Eu fui oficial da Marinha por 32 anos, cheguei ao posto de capitão de Maringuerra. A partir de 2008, quando passei para a reserva, fiz 3 especializações, culminando com mestrado em educação em 2012. E tenho a visão de futuro, para que até 2018 eu faça o doutorado, eu termine o doutorado. E atualmente sou essa figura simpática, professor Hércules. A transição do jovem a escola, a sua casa, para o mercado de trabalho é muito importante e preocupante, principalmente que ele vai estar assumindo papéis de adulto e papéis de autônomo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, essa população de 16 a 24 anos somam 34 milhões, ou seja, 47% estão desempregados e 25% economicamente da nossa população economicamente ativa. O nosso eixo de trabalho foi juventude, educação e trabalho. Para tal, elaboramos uma pergunta pesquisa, que foi: como esse projeto Soldado Cidadão pode contribuir ou contribui para essa formação inicial para o primeiro emprego. O projeto foi lançado em 2004 pelo presidente Lula, que teve até uma fala interessante durante o lançamento do projeto, que ele se sentiu uma pessoa frustrada porque não serviu às Forças Armadas. Ou foi, na fala do presidente, por ser baixo ou por excesso de contingente. E vamos demonstrar aqui que foi por excesso de contingente. A política continua em vigor, está no Guia de Política Pública 2010, que tem o seguinte lema: o Projeto Soldado Cidadão. E cada militar licenciado das Forças Armadas que seja inserido no mercado de trabalho é um problema menos para o nosso país. Essa tabela 1, demonstra, por média, de 2004 a 2011, que nós temos a nossa população de jovens do gênero masculino, 1.660.000. Desse total, apenas 66 mil em média servem, ou seja, 4%. E desse total dos que servem às Forças Armadas, apenas 17 mil em média fazem um dos cursos do projeto Soldado Cidadão, ou seja, 26%. Primeira conclusão é que existe uma lacuna do total de jovens conscritos que servem às Forças Armadas com um dos cursos realizados no projeto Soldado Cidadão. São cursos de curta duração, 160 horas, que estão distribuídos em 134 municípios do nosso país, que têm instalações do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Durante o estudo de caso, verificamos potencialidades e limitações. As potencialidades: os treinamentos são regionais, há o incentivo ao próprio serviço militar inicial e são centralizados o seu controle e o seu planejamento. Limitações: os cursos são centralizados na região sul e sudeste, regiões consideradas mais ricas do nosso país. Em contramedida, as regiões norte e nordeste, que são regiões mais pobres. Não existe escolha do curso, aquele curso é aquilo que foi conveniado com as instituições privadas, e são cursos que não têm escolha, serão realizados pelos jovens. E os recursos financeiros não são suficientes. O nosso locus da pesquisa foi o Centro de Instrução Mirante Alexandrino, no Rio de Janeiro, que prepara o corpo técnico da Marinha do Brasil.
Ele possui um departamento chamado Quartel de Marinheiros que por ano prepara 600 recrutas em 2 turmas de 300. Esses recrutas todos cursam um dos 8 cursos do projeto Soldado Cidadão inerente ao centro de instrução: carpinteiro, mecânico de refrigeração residencial, barbeiro, cozinheiro, garçom, padeiro, técnico de computação e elétrica predial. Ou seja, um total de 3.033 jovens de 2004 a 2012 já fizeram um dos cursos inerentes ao projeto Soldado Cidadão dentro do Centro de Instrução Mirante Alexandre. Agora, as análises realizadas. O gestor do projeto, do Ministério da Defesa, disse que a tarefa, a missão do serviço militar não pode ser prejudicada pelo projeto Soldado Cidadão. Ou seja, a mobilização desse contingente que presta anualmente serviço à Força Armada. É um curso muito importante para a qualificação do jovem brasileiro, não tem dúvida nenhuma. A regionalização dos cursos também foi considerada de suma importância. Não adianta dar um curso que não tem aderência àquela região. Interessante lembrança foi o curso na região amazônica, que nós não temos estradas pavimentadas, as estradas são rios, os cursos são alguns cursos de mecânica de motor de polpa. E a possibilidade de aprender desse jovem que está ao termo de entrar no mercado de trabalho. No Rio de Janeiro, em 2014, teremos as Olimpíadas. Em 2010, a Copa do Mundo no Brasil. Interessante essa preparação dessa mão de obra técnica profissional para atender o público externo vindo de outros países para esses grandes eventos nacionais. O negativo é que o sentimento dos jovens que cursaram esses cursos não foram considerados importantes para o que eles almejam no primeiro emprego. Eles não tinham esse sentimento dessa qualificação para o primeiro emprego. Considerações finais: nosso país é um país de grandes proporções territoriais que tem um problema considerado na qualidade da educação, principalmente na qualificação profissional, muito focada na educação de jovens e adultos. Essa transição, já foi dita, é muito importante, da escola para o mercado de trabalho. E o governo, através das políticas públicas, tem que estar atento a essa relação, essa desmotivação do jovem de não conseguir esse primeiro passo na sua autonomia como cidadão. E a escolha dos cursos para o primeiro trabalho. É interessante que afeta os grupos, e são casos do mundo do trabalho. O jovem ele não tem, são sempre empregos com uma remuneração mais baixa, então existe também essa desmotivação.